E vamos para a Argentina, não é, gente? O ministro da Economia da Argentina e candidato à presidência da nação pela situação, Sérgio Massa, meio que ditou, né, o ritmo do último debate presidencial de segundo turno das eleições deste ano. Né? É bom lembrar que as eleições acontecem já no próximo domingo, semana aí entra na reta final em seu momento decisivo. Tá? Para a gente comentar um pouco esse debate entre o Massa e o Javier Milei, eu já estou aqui conectado com o nosso Caio Matos. Mais do que eu ficar falando sobre o debate, deixa eu trazer o Caio que acompanhou ontem, estava ali tomando um vinho, comendo uma empanada. Não, eu estava a trabalho, não posso estar alcoolizado no trabalho. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Se você soubesse que jornalistas da velha geração, ali, jornalistas dos anos 60, 70, faziam durante o fechamento, você mudava um pouco sua opinião. Mas sabe que no começo do Massa, no começo que encerrou o primeiro turno, eu me lembro, eu estava na área de imprensa, eu vi alguns jornalistas com um cigarro na mão, fumando. Eu me senti old school, né, como se diz, né? Nessa geração... Eu não estava fumando, eram os outros, né, os mais velhos. Essa geração é uma geração muito, muito, muito saudável, né? Inclusive, estou aqui no estúdio, aqui, ó, com minha... Mateus, pode mostrar, Matheus, aqui, ó, minha garrafinha de crossfiteiro aqui, ó. Entendeu? Então, você tem uma ideia aqui como é que as coisas funcionam. Vamos lá, vamos parar de lero-lero. Ô, Caio, qual foi a sua avaliação do debate ontem? De fato, o Massa, ele ditou o ritmo ou o Javier conseguiu ali contornar algumas saias justas ao longo? Um debate que teve 2 horas, se não me engano, não é isso? Uhum. Bom, primeiro de tudo, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Eu subi um artigo na Cruzoé pela manhã e tal, e o título acho que diz muito, sucinta bem o que foi o debate. O Massa realmente dominou, mas faltou a cereja do bolo, que sem dúvida era o que ele e a campanha queriam para coroar a participação no debate. Primeiro de tudo, por que o Massa ele dominou o debate? Porque ele conseguiu ditar o ritmo no sentido em que ele conseguiu pautar o que era discutido no debate. Como ele fez isso? O bom e velho método socrático, né? Ele faz perguntas ao seu adversário e dá a corda para que ele se enforque. E isso tomou principalmente a primeira metade do debate, que foi principalmente o primeiro bloco, que foi o bloco de economia, foi só o Massa fazendo perguntas para o Milei. O Milei tendo que dar explicações sobre as propostas controversas dele, e o Milei teve que se contradizer um pouco com aquele discurso lá do primeiro turno da motosserra, de cortar subsídios, essas coisas. E o Massa não teve que dar nenhuma explicação sobre economia, porque ele simplesmente ficou insistindo, ele fez uma fórmula que era, ele insistia em repetir pro Milei, por si ou por no? Basicamente, de sim ou não sobre essas perguntas. E o Milei respondia e o Massa insistia. Tanto que até é engraçado que no Twitter essa expressão ficou nos trending topics só que mais debochando do Massa, porque o Milei tinha respondido as perguntas, mas mesmo assim o Massa insistia nas mesmas perguntas e o Milei não tinha como questionar a economia, que era o ponto forte dele. Anulou o Milei completamente nesse bloco e no restante da primeira metade do debate foi mais quente. Caio, antes de você continuar os comentários, vamos colocar no vídeo a parte do ProSim, porque temos aqui o vídeo na agulha. Coloca aí, Matheus. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo?
que vos, ¿sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabés qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350.000 pesos, ¿sabés qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que salimos de la convertibilidad? 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Obviamente el tema de Vaca Muerta, digamos, es una cuestión provincial, yo no me tengo que meter y creo que te contesté todo, la privatización de los mares. Ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas. Bueno, lo primero que te... Tá aí. Essa foi só a primeira. Depois ele ainda ficou mais 2 vezes no por si ou pornô, né? Não. E se eu puder... Caio, só pra gente pegar um pouquinho esse trecho, eu me lembrei muito me lembrou agora de uma expressão tipicamente nordestina, né? Quando uma pessoa é provocada e ela responde à altura. O Milei, pegou ar, né? Nessa história toda. Ele ficou realmente, ele foi colocado ali numa situação de saia justa, não é? Sim, e uma coisa importante que acho que é para destacar, eu não expliquei as regras do debate antes, mas se vocês prestaram atenção no reloginho embaixo de cada um dos candidatos enquanto estava mostrando o vídeo, como eu comentei aqui no meio-dia na semana passada, né? Esse debate foi inspirado no modelo que foi usado pelo Lula no debate do Lula e Bolsonaro aqui no segundo turno no Brasil, em que um fala, começa a descer o relógio dele, ele tem até 2 minutos de fala direto e se ele chegar nos 2 minutos, aí tem que passar para o outro. Mas se ele quiser cortar antes, ele corta. E o outro fala, começa a baixar o relógio dele. O Massa ficou nessa e não só atordoou o Milei, deixou ele acuado, como também precisou que ele gastasse o tempo dele. E no tema no bloco da economia, chegou uma hora que o Milei tinha esgotado o tempo dele e o Massa ainda tinha mais de 1 minuto, acho que quase 2. E o Massa pôde encerrar o bloco da maneira como ele bem queria. Lembrando que outra regra do debate era que eles podiam circular, eles não precisavam ficar presos no púlpito, eles podiam circular que nem o Lula e o Bolsonaro fizeram. O Massa até circulou um pouquinho na apresentação e na despedida. O Milei nem saiu do púlpito. Realmente essa regra não pegou com os candidatos, infelizmente. Caio, eu até comentei ontem contigo ali no WhatsApp, né? Porque para você que está em casa, para você entender às vezes como é que a notícia ela funciona, como é que a gente produz notícia aqui no Antagonista. O Caio estava assistindo o debate lá aí em Buenos Aires, né? Lá em Buenos Aires, né? Tô falando aqui de Brasília, e eu acompanhando aqui em Brasília, tal, coloquei o fone de ouvido, enfim, tinha terminado de jantar, então eu já estava acompanhando aqui e já preparando o meio-dia em Brasília para vocês. E aí eu estava trocando impressões com o Caio ali pelo WhatsApp, porque como ele estava acompanhando de forma mais, né, profícua, então também não queria cometer nenhum tipo de equívoco. Agora, a impressão que eu tive, Caio, e aí eu compartilho com os nossos espectadores essa impressão que eu tive ontem, é que havia uma expectativa muito grande em relação ao Milei, de ele chegar no debate e sair disparando, como foi, por exemplo, o Bolsonaro em 2022 em relação ao Lula, mas no final das contas me parece que ele manteve uma postura mais conservadora, de ficar mais se defendendo do que atacando, até porque ele é o líder das pesquisas, né? Então ele fica numa situação em que se ele avançar muito, ele pode perder aí parte do eleitorado e ratificar um pouco essa narrativa de que ele é um candidato radical, etc, etc, etc. Você também teve essa impressão, Caio, ou eu estou aqui viajando na maionese? Não, bom, primeiro um adendo importante, ele é o líder das pesquisas com asterisco, né? Porque todas dão, principalmente as que acertaram o primeiro turno com a liderança do Massa, falam que ele tem uma liderança bem pequena dentro da margem de erro, ou ainda ou quase dentro da margem de erro. E muitas dessas pesquisas também são online. Uma coisa que um analista me disse que é que pesquisas online às vezes podem subnotificar o voto das camadas mais populares e que estão favorecidas com Massa. Nas primárias a gente achava que estava parelho com o Milei, mas aí o primeiro turno mostrou que não, Massa é o favorito das camadas mais populares. Então esse é um primeiro adendo. Segundo, o Milei já tinha vindo, porque teve 2 debates no primeiro turno.
O Milei já tem uma postura mais contida, porque ele tem medo de surtar e acontecer episódios, como aconteceu naquela entrevista que ele supostamente escutou vozes atrás, né? Então o Milei, ele fica mais recuado porque para ele é a maneira mais confortável que ele tem para saber que não vai dar um piti. E ele realmente conseguiu evitar isso e tal. Eu comento no artigo, parece que a gente está celebrando o mínimo, né, que o candidato deveria fazer, né? Mas nesse caso ele realmente conseguiu. O Massa provocou muito o Milei em vários momentos. Se a gente puder mostrar outros 2 trechos, pelo menos, que acho que são muito interessantes, que são das Malvinas e do teste psicotécnico, ele provoca o Milei de tal maneira, e o Milei, em uma, ele sai bem atordoado, em outra, ele até que se sai bem. Ô, Caio, vamos. Matheus, estamos com a história do psicotécnico no ponto? Então, vamos lá, temos o vídeo, então, por favor, vamos colocar no ar. Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras cosas. renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras pasado entiendo si que fuera estés por enojado eso. con el Banco Central y No estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma maneira. Caio, é bom dar uma traduzidinha no início ali dessa intervenção, né? Só pra gente entender o Foi um embate meio quente e tal. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que capitular uma coisa. Mais importante de tudo, argentino é fanático por psicologia, é um negócio cultural deles. Todo mundo se acha aqui um pouco psicólogo e gosta de ficar palpitando sobre sanidade das outras pessoas. É algo que pro brasileiro é muito estranho isso. Que nem argentino que fala sobre a sanidade mental das pessoas, não está escrito. Não, mas argentino gosta, é uma psicologia, uma paixão deles profunda mesmo. Acho que tem que ressaltar isso. E por conta do perfil explosivo do Milei, o Massa tem várias vezes questionado isso e falado que precisa fazer um teste psicotécnico para saber se ele realmente está preparado para ser presidente da Argentina, que ele talvez não tenha estabilidade emocional para isso. E o que acontece é que nesse momento do debate ele voltou a falar sobre isso, só que ele trouxe um evento que ele nunca tinha trazido antes. Ele trouxe uma história, ele recapitulou a história de que o Milei tinha feito um estágio, passantia, que o Milei falou é estágio, né? Ele tinha feito um estágio no Banco Central e que não tinha sido renovado. Ninguém tinha nunca comentado sobre essa história antes. E aí o Massa falou que, não, então o Milei desenvolveu rancor do Banco Central e por isso que ele quer destruir o Banco Central, porque por conta da instabilidade mental dele de não ter aceitado o fracasso, né, entre aspas, que teria sido a passagem dele no estágio do Banco Central. E aí o Milei foi bem elegante nesse momento, acho que foi talvez o ponto mais forte do Milei no debate, que ele realmente não cedeu à provocação e falou que não deu certo, as vidas nem sempre é feita de sucesso, tem que seguir em frente, né? Matheus, tem mais um trechinho do debate para a gente poder acompanhar? Se puder trazer das Malvinas, eu acho que é muito importante. Não, ainda não. A Malvinas acho que a gente vai ficar te devendo, Okay. Caio, porque inclusive já estamos seguindo aqui para 12h30, né? Então a gente tem muito programa ainda pela frente. Mas tem um trechinho que fala sobre o Brasil. Coloca, por gentileza, Matheus, por favor. Brasil y China. ¿Vas a mantener relaciones o no? Porque los trataste de comunistas a los dos presidentes. Vamos por partes. Las relaciones comerciales las establecen los privados. Es más, te cuento, digo, vos pertenecés a un gobierno donde Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro, así que ¿qué problema hay si yo hablo o no dejo de hablar con Lula? Bueno, veo que tenés mala memoria porque inclusive yo lo visité a Bolsonaro en Brasil en medio de la pandemia, pero te vuelvo a preguntar, ¿vas a mantener la relación con Brasil y con China? ¿Sí Las o no? relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no?
Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio Que existe lo en el único mundo, que hace, que existe en el mundo, es perjudicar que el bienestar existe en de el los mundo. argentinos. Rapaz. E aí? Bom, As considerações, Caio? basicamente para dar um resumo sobre essa história, uma coisa muito importante. Essa passagem é muito relevante e importante para nós, brasileiros, porque é os argentinos no debate presidencial falando sobre nós. Só que para os argentinos não tem quase relevância nenhuma na situação econômica, que eles têm prioridades muito maiores internas do que externas. O único tema de política externa que realmente pode mobilizar votos na Argentina é a questão da soberania das Malvinas, que é um outro trecho, mas isso eu explico melhor no artigo, para não tomar muito mais tempo. No artigo que está publicado já na Cruzoé, com o título Massa dominou o debate, mas sem a cereja do bolo, né? Que foi a questão de não ter conseguido um surto do Milei, embora ele tenha tentado, como por exemplo na história do estágio no Banco Central. Bom, voltando para a questão do Brasil. O Milei insiste, tem vezes que eu acho que tem a impressão de que ele está mais preocupado em se demonstrar um libertário convicto do que se mostrar um líder para a Argentina. Porque ele insiste nessa convicção de que deixa o setor privado cuidar de tudo, eles sabem melhor. Mas o Massa, nesse sentido, deu uma aula para ele de comércio exterior, que é algo que o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, já tinha falado conosco sobre isso, na entrevista exclusiva que ele deu para a gente, que foi publicada ainda no primeiro turno. A primeira entrevista dele desde as primárias, só para dar um detalhe da relevância. E a questão é simples, é o que o Massa falou. Não dá para deixar só o setor privado, porque o Milei fala aí que ele não precisa conversar e negociar com os países que ele não gosta, porque, por exemplo, o Alberto Fernandes, o atual presidente da Argentina, não conversava com o Jair Bolsonaro, quando ele era presidente do Brasil, que realmente tinha hostilidades. O Massa, por outro lado, relembrou que ele foi para o Brasil na época da pandemia e teve conversas com o governo Bolsonaro. Só que, qual é o problema disso? Não dá para simplesmente deixar livre para o setor privado e o Estado não precisa fazer nada. Óbvio que precisa. E o Massa explicou muito bem isso, que o embaixador Júlio Bitelli já tinha falado para a gente na entrevista. O Estado, os governos precisam negociar os acordos comerciais para facilitar o comércio, porque o Milei pode falar que vai cortar todos os impostos sobre exportação dos exportadores argentinos para facilitar a vida deles. Mas o Milei não controla os impostos sobre importação que os chineses fazem, não controla barreiras não tarifárias, como que são as regulamentações sanitárias que dificultam as exportações da Argentina para a China, por exemplo, dando um exemplo para falar. Ele não controla o que um outro país faz para proteger o seu comércio interno. Então é aí que precisa os governos negociarem para tentar derrubar barreiras tarifárias e organizar para se coordenar para, tipo, eu vou derrubar as minhas barreiras tarifárias e você também. E barreiras não tarifárias, como eu falei, questões de regulamentação sanitária é um bom exemplo disso. É isso. Ô, Caio Matos, vamos seguir com o noticiário. Você já está... Não é que você está convidado, você está convocado para o meio-dia da próxima segunda-feira, porque provavelmente nós já vamos ter o resultado das eleições na Argentina. A eleição acontece no próximo domingo. Então, a gente vai ter aí talvez um pouco mais de tempo para a gente poder explorar essa reta final e provavelmente já com resultado, né? Se vai ser Massa ou se vai ser Javier Milei. Mestre, obrigado pela atenção mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pela ajuda e boa tarde para você e aproveite a capital da Argentina, aproveite Buenos Aires. Eu que agradeço. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos.